Bom dia, meus amigos, bom dia nesta manhã de sábado, dia 3, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente, que Deus possa abençoar a tua família, que você possa, nesta manhã de sábado, sentir alegria, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez ao vivo na SRTV, com o programa Quem Tem Sede Venha. Um programa diferente, um programa que fala de fé, um programa que traz para você pessoas que dão testemunhos de vida que podem ajudar a transformação da sua própria vida. Meus amigos, qualquer dúvida, o que vocês quiserem, telefone 999-333536, 999-333536. Se você quiser mandar uma mensagem, se você quiser ligar pedindo uma oração, se você quiser ligar agora ao vivo no programa, o pessoal vai te atender. E o que você às vezes precisa também durante a semana, quiser pedir uma oração, nós temos também o nosso site, que é o www.quemtemsedevenha.com.br. Temos também a fanpage, o Facebook, que é também Quem Tem Sede Venha. Temos lá no site, você vai ter blog, vídeos, rádio, mensagens. Então, o que você quiser, entra lá, www.quemtemsedevenha.com.br. Meu telefone, vou repetir, 999-333536. Se você quiser ligar, mandar uma mensagem, está aparecendo agora aí no vídeo, embaixo no vídeo. Tá? Então, qualquer coisa aí está aparecendo. Quer ver? Está aparecendo aí embaixo no vídeo. Então, se você quiser, liga, tá bom? A produção preparou aqui um número especial para você, tá? Então, é só ligar. Opa, pera, a produção falhou. Você viu que eles puseram uma manchinha ali, tá? 999-333536, aparecendo embaixo aí no seu vídeo. Olha a brincadeira que eu fiz com a produção. E hoje, até que enfim, hoje finalmente nós estamos aqui com o entrevistado que já gravou 2 vezes comigo e não deu certo. Então eu falei, vamos fazer o seguinte, hoje você vem ao vivo e ele está aqui conosco. O pessoal até começou a desconfiar, falou, tô achando que o Michel está usando o nome do Silvio só para dar audiência, mas ele não vai trazer nunca o Silvio aqui para gente. Mas está aqui comigo o marido da dona Mara, o pai do João Miguel, que daqui uns dias vai estar conosco aqui também em vida, né? E filho aqui de Pedreira, Silvio Roberto Bernardinho Silvinho. Silvio, bom dia, uma honra ter você comigo, até que enfim tá dando certo, hein, Silvio? Depois de 2 gravações, você tá conosco aqui ao vivo, obrigado. Por favor, alguém que estiver nos assistindo, mande uma mensagem para que a gente acredite que o programa está no ar, porque realmente... Mas, Michel, é uma alegria poder dividir esse momento com você. Tenho participado, né, dessa criação do programa, né, que você criou. Eu falei, me dispus a estar aqui. É uma alegria poder estar aqui conversando um pouco com você, conversando um pouco sobre as nossas vidas, né, um programa diferente, essa coisa que nós temos para conversar sobre a vida. É um prazer estar aqui e uma alegria ainda maior em poder estar aqui no Sistema Regional de Televisão, né? Aqui eu estive por muitas vezes na minha vida, quando fui vereador em Pedreira, quando fui secretário municipal, eu usava muito as imagens aqui do SRTV para a gente conversar com a população e é sempre um prazer voltar. Maravilha. Eu quero só lembrar, o nosso programa é assim, nós temos 2 blocos agora com o entrevistado, nós vamos falar um pouco da vida profissional, da vida acadêmica do Silvinho. No segundo bloco nós vamos falar da vida religiosa, da vida de fé, né? E aí depois, no terceiro bloco, aí eu vou para o púlpito e quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem que Deus ministrar no meu coração para que eu possa abraçar o seu, né? Só para vocês entenderem o que nós estamos falando aqui, nós fizemos uma brincadeira, mas no primeiro programa o Silvio veio e gravou comigo e esse fundo aqui atrás, né, estava diferente e deu um brilho ali, deu um problema lá, não conseguimos pôr no ar. Aí depois, sábado passado, não sei se vocês se lembram, era para ser o programa também com o Silvio e o Marcelo Dó estava aqui para a gente gravar. E aí deu problema, o programa não conseguia pôr no ar o programa gravado. Aí nós entramos ao vivo. E como nós gostamos da brincadeira aí de ser ao vivo, né? Tem uma adrenalina, a gente achou que é muito melhor, então falou, vamos a partir de agora, vamos fazer ao vivo os programas. Então nós estamos aqui hoje ao vivo, agora são 10 horas e
38 minutos, né? E estamos finalmente então com o Silvio Bernardin. Silvio, eu queria só bater um papo com você sobre a sua infância aqui em Pedreira, sobre a sua vida acadêmica, né? Você nasceu em Pedreira mesmo, né? Sim, eu nasci aqui em Pedreira, Michel, nasci em Pedreira no Hospital e Maternidade Humberto Piva, no dia 17 de fevereiro de 1980, há um pouco mais de 35 anos. Sou o filho caçula, né, dos meus pais, tenho outros 3 irmãos, a Sandra, a Simone e o Sérgio, e sou o filho caçula, nascido aqui em Pedreira. Maravilha. E você, em que bairro que você morava aqui na sua infância? Eu morava, minha mãe mora até hoje na Vila Santo Antônio, né, o Macedo, ali próximo da Escola Humberto Piva, da Cerâmica Santa Terezinha. Vivi toda a minha infância morando naquele lugar e estudando na Escola Humberto Piva. Eu estudei em Pedreira, né, a pré-escola e também o ensino fundamental, que naquela época não se chamava ensino fundamental, embora não faça tanto tempo, mas era primeiro grau. Eu estudei aqui até a 8ª série, depois já comecei a estudar em Campinas, aí eu fui fazer técnico em Campinas, e aí não estudei mais em Pedreira e já passei a viver o dia a dia de Campinas, mas jamais imaginei que um dia pudesse me mudar para Campinas, ajudar a conduzir os destinos daquela metrópole. É verdade, a gente já vai falar sobre isso, mas na tua época era primeiro grau, na minha ainda era grupo escolar e ginásio, então tem muita gente aí também que deve ser... Mas, o Humberto Piva foi o primeiro ginásio de Pedreira, e era, pelos mais velhos, é conhecido ainda como ginásio, que era, mas depois foi avançando, e hoje o Humberto Piva é só Fundamental 1, só até o 5º ano. 5º ano. E você falou que você tem 3 irmãos, né? São casados? Todos Sim, casados? Eu tenho todos agora casados lá em casa. Todo mundo casou muito cedo, né? Todo mundo casou cedo, namorou. Quase não namorou, Isso, né? não, foi rápido, assim. Eu tenho a Sandra, minha irmã mais velha, que tenho 2 sobrinhos, o Vitor e a Ana Laura. A Simone, minha irmã, casou um pouco antes que eu, ainda não tem filhos. E o Sérgio, que é casado com a Rose, que tem o meu sobrinho mais velho, que é o Eduardo, que é também o meu afilhado, né? O Eduardo que já tem 12 anos. Ah, legal. O Eduardo é o que gosta de correr de kart. Isso, o Eduardo é o que ganha de mim no kart sempre. A última vez que nós fomos correr, teve um acidente que ele bateu em mim, quase quebrou a minha costela, então eu decidi, eu não corro mais de kart porque ele atentou contra a minha vida. Tá certo. Mas na verdade não é por isso, é porque toda vez que eu corria com ele eu perdia, estava ficando chato. Mas é por causa disso, o dia que você ia ganhar ele bateu, tirou da corrida, ele né? Me tirou da corrida, ele me tirou da corrida. Tinha aquele, o Dick Vigarista, né? Isso, a corrida maluca. Ô Silvio, e aí só falando um pouco de família, você é casado com a Mara, né? A Mara, ela é família aqui de Pedreira também. Sim, a Mara também, família aqui de Pedreira. Né? Eu e a Mara nos conhecemos bem antes de a gente namorar. Nós estudamos juntos no Humberto Piva. Depois ela foi para Campinas também, um pouco depois que eu, para estudar na ITCAP também. Nós namoramos há um certo tempo e casamos. Um breve namoro? Um namoro rápido e nos casamos no ano passado, casamos em junho do ano passado, pouco mais de um ano, e já estamos na expectativa da chegada do João Miguel em dezembro, que vai ser aí a nossa alegria, o nosso tesouro. Com certeza, com certeza. Você vai ver que o filho transforma a vida de um casal, viu, Silvio? Eu sou pai de 4 filhos, né? E o filho realmente ele transforma a vida, tá? Então, se prepara agora para sempre que for sair, já bolsa, cadeirinha, carrinho, né? E a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Viu? Eu brinco que nós temos o hábito, né, todos os sábados de vir para Pedreira pela manhã, né? E a gente acorda muito rapidamente e vai. E hoje ainda a gente comentava sobre isso, né? Em breve a gente não vai mais conseguir com essa rapidez acordar e vir para Pedreira. É verdade. Muitas vezes vocês vão acordar, o João não vai acordar, vocês vão ter que esperar ele acordar, né? É isso. Mas legal.
Ô Silvio, a sua sogra, a mãe da Mara, como que ela chama? A Dona Idalina, né? Mora aqui ainda? Mora aqui também, mora no Limoeiro, que também é um bairro antigo aqui, né? Eu e a Mara somos, nossos pais já faleceram, né? Meu pai um pouco antes e o pai da Mara também já falecido. Então nós temos as duas mães que a gente carinhosamente chama das duas avós, né? Que inclusive quando nós fizemos o apartamento em Campinas, nós fizemos lá o quarto, tem um quarto sobrando que tinha 2 camas que a gente chamava de quarto das vós, mas que agora vai ser o quarto do João Miguel, então as vós perderam o espaço lá em casa. E qual das duas que faz o nitrogênio? Porque o nitrogênio ele enche assim, né? E tem uma das duas que vem quando você leva um docinho pra nós lá que faz a gente encher, né? A Dona Dalila faz uma cocada que é sensacional e em todo lugar que ela vai com a cocada, ela é impressionante. E lá eu tenho preservado o seu regime, então não tenho levado mais a cocada para Campinas. Ô Silvio, mas agora então falando um pouco da sua vida profissional, você foi vereador em Pedreira, né? Quando foi? Foi 2 mandatos. Isso, eu me elegi, eu estudava em Campinas. Quando eu fui para Campinas, eu comecei a me envolver com o movimento estudantil. E aí, paralelamente a isso, aqui eu exercia uma atividade na Igreja Católica. Então, no ano 2000, eu me despertei para esta situação, né? Em 98, eu conheci o Hamilton, o Marcos Lena, o Jonas Lúcio e tal, e aí me filiei ao partido PSB, que é o nosso partido, e aí comecei a despertar para esse episódio. Em 98 teve a campanha para deputado estadual do Hamilton, uma campanha muito famosa, que a gente arrancava as placas do Jonas Donizete, dos postes, enfim. Desfizeram o meu serviço, viu, gente? Eu vim aqui, colocava faixinha com o maior carinho e tal, e no outro dia sumia. Depois fiquei sabendo que era o Silvio que tirava, né? O que é a maravilha da vida, né? E hoje, quem diria, né, que Deus nos conduziria para essa proximidade. É verdade. E em 2000 eu disputei a eleição para vereador, fui muito feliz, ganhei a eleição, né, para vereador em 2000, o vereador mais jovem da história da cidade até hoje, né, essa marca, com 20 anos eu fui eleito vereador, reeleito aos 24, com 25 assumi a presidência da Câmara, 26 deixei a presidência da Câmara e com 27, já formado em Direito, assumi a Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, onde eu fiquei até 2011, quando fui convidado pelo Jonas Donizete, que já era deputado federal, para ir para Brasília, auxiliar lá na Comissão de Turismo e Desporto. Aí foi quando o Jonas passou o Hamilton para trás, né? Que ele pediu você emprestado. Não, é por um tempo. Tal. Ele volta depois e não devolveu nunca mais, não, né? voltou mais, né? É não verdade. O Hamilton mais. Um dia foi pro Jonas. Eu não fico sem o Silvinho. Foi, então você vem com nós também para Campinas, né? Isso, e hoje estamos todos lá trabalhando. Né? Tá certo. Ô Silvio, e você é advogado de formação, né? Estudou em Campinas, na PUC, é isso? Isso, eu logo depois de ser eleito vereador, eu tinha uma vontade, desejo de fazer a faculdade, mas tinha problema econômico, financeiro, não teria possibilidade. O mandato de vereador me possibilitaria este curso. Aí eu fui em 2001, iniciei o curso de Direito, me formando em 2005. Então eu sou bacharel em Direito, logo em seguida prestei o exame da ordem, me tornei advogado, virei advogado, fiz 2 pós-graduações na área de Direito e hoje, né, com a mudança de tudo, estou numa 3ª pós-graduação, mas já voltada para essa área de gestão pública, que é o que eu estou fazendo hoje. Tive a oportunidade de estudar em Harvard, que é uma universidade conceituada no mundo, estou aí com essa experiência nova, utilizando a formação em Direito para aplicá-la na gestão pública. Tá certo. E aí você trabalhou um tempo com o seu Paulo Begali. Isso, Paulo Begali, eu trabalhei aqui em Pedreira, logo que eu estava me formando ainda na faculdade de Direito, o Paulo se aposentou como juiz em Minas e me convidou para ir para o escritório ser estagiário no escritório que estava começando.
Era ele mais uma estagiária, eu fui também para auxiliar. Hoje o escritório tem 4 ou 5 advogados, construindo um prédio novo, enfim. Mas naquele momento o escritório estava começando e eu fui como estagiário, depois me formei, passei no exame da ordem, virei advogado, fiquei, quando pude advogar, eu advoguei no escritório, depois fiquei muito próximo, eu tenho uma relação muito próxima com o Paulo e a família dele, uma relação quase que familiar, né? Aprendi muito no escritório, não só no aspecto do direito, mas na questão humana. Então é também uma experiência muito rica da minha vida ter advogado, ter trabalhado no escritório do Paulo. Muito bem. E para você que está nos assistindo, então, vocês viram aqui, né? Do Humberto Piva para Harvard. Então você que estuda aí no Humberto Piva, né, pode ter esperança aí que o homem aqui foi estudar em Harvard, fazer gestão pública, né? Hoje o Silvinho é secretário de administração em Campinas, tem nos honrado lá, eu tenho o prazer de trabalhar com ele lá na prefeitura de Campinas e ele tem realmente ajudado muito na condução, no crescimento da nossa cidade lá, mas tem um carinho muito especial aqui por Pedreira. Nós vamos agora para um rápido intervalo, nós vamos passar um clipe para vocês aí e logo depois a gente volta novamente com o Silvio e aí a gente muda um pouquinho o foco do assunto aqui, nós vamos falar um pouco de fé, tá? Vocês vão ver que ele tem um testemunho de vida e que vai também ajudar a transformação de muitas vidas aqui. Em breve a gente volta, é rapidinho, um intervalo bem rápido, já a gente está de volta. Até daqui a pouquinho. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, seja o fogo em meu ser. Seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Seja
volta com o programa Quem Tem Sede Vem, aqui pela SRTV. Nesta manhã de sábado, dia 3 de outubro, que Deus possa poderosamente abençoar a tua vida nessa manhã, a tua família, que Deus possa entrar na tua casa e através do Espírito Santo alcançar todas as almas aí e colocar a paz que excede todo entendimento dentro do seu lar. Nós estamos aqui hoje numa entrevista com o Silvio Roberto Bernardinho, o Silvinho, até que enfim nós conseguimos essa entrevista. Nós falamos um pouco agora da vida pessoal, da vida profissional dele, e nós vamos entrar um pouco na vida de fé. Mateus 10:32, Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que me enviou. Nós precisamos confessar a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, hoje no último bloco do programa, eu vou falar uma mensagem sobre o poder da escolha. Nós vamos falar sobre o poder da nossa decisão. E isso é importantíssimo, porque a nossa vida ela é feita de decisões, né? Se vocês pararem para pensar, Pedro, João, todo aquele pessoal poderia nunca ter passado de pescadores. Eles poderiam nunca ter passado de homens comuns que viviam ali na lida da vida, né? Mas eles fizeram uma escolha, né? De aceitar um convite e seguir a Jesus. E eles se transformaram e hoje o nome deles até hoje é falado. São pessoas que escreveram livros, inclusive, né, da Bíblia. Tem Pedro escreveu, João escreveu, mas por causa de uma escolha que eles fizeram. E essa escolha que eu quero convidar você a fazer, né? Quem que governa a sua vida? Quem que você segue? Quem que te influencia, né? O programa tem essa intenção de apresentar para você um Cristo, um Jesus poderoso, o Messias, que veio ao mundo para nos dar vida eterna. E é isso que esse programa quer falar, de vida eterna. Voltamos aqui então com o Silvinho. Silvinho, nós falamos um pouco aí da tua vida, né? E aí, numa das suas falas, você citou aí que você professa a fé católica, né? Como é que foi isso? Quando começou? Você, lá atrás, você chegou a ter alguma função na igreja? Não? Como é que foi essa tua vida? Michel, a minha mãe, né, sempre, a nossa família, de tradição bastante católica. Então eu sempre, desde criança, acompanhava a minha mãe à igreja, sempre fiz esta liturgia, né? E aí na catequese a gente participa, faz primeira comunhão, mas depois fiquei alguns anos meio distante. E dentro da liturgia católica, o jovem, o adolescente, já entrando na juventude, ele volta para a igreja para a confirmação, que é o sacramento do crisma, o sacramento da crisma. E quando eu voltei, eu acabei ficando. Eu fiz o crisma em 95 e depois eu continuei, de 96 até 2007, 2010, não me lembro agora, até o ano que eu fiquei, porque depois teve uma mudança no crisma. Depois eu fui para o pastoral do batismo e fiquei mais algum tempo, que hoje minha irmã que está lá. Mas eu fiquei no sacramento do crisma, lá como monitor, catequista da crisma por muito tempo. E nesse sentido da confirmação. Eu fui e confirmei aquilo que meus pais tinham feito comigo quando eu ainda era criança. Confirmei e continuei trabalhando, porque tem uma leitura bíblica e a gente trabalhava um dos encontros que a gente fazia com os jovens, que é a questão da fé se manifestar através das nossas obras, que é importante, e eu acredito nisso, a oração, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente chama de relação vertical com Deus, ter uma relação de respeito, uma relação de fé, uma relação de acreditar. Mas de nada adianta se na minha vida eu não agir como cristão, se eu não agir, se eu não praticar a minha fé, se eu não transformar através da minha fé a minha vida e a vida dos outros, né? Dando um exemplo, não adianta eu ser uma pessoa de fé
e não conseguia enxergar a presença de Deus no meu irmão, nas outras pessoas. Então, a partir daí, nós começamos eu sempre trabalhei. E foi até por esta razão que eu depois migrei um pouco para a questão da área pública, da política, porque através da política, eu me lembro um dia, quando eu fui decidir uma candidatura, eu fui conversar com, na época, o padre da paróquia, era o padre Pedro, ele dizia, né, a igreja não pode ter candidatos, mas é importante que nós tenhamos candidatos que sejam da igreja. E isso é importante, é importante a gente ter cristão militando dentro do universo da política, dentro da gestão pública. Por quê? A partir do momento que a gente expõe a nossa fé, que a gente manifesta a nossa fé pelas obras, a gente consegue transformar a vida das pessoas. Tá certo. Você falou do padre Pedro, quando você foi catequista, então, ele que era o pároco aqui da cidade? Um período, né? A minha vida toda foi na paróquia de Santo Antônio. Aqui nós tínhamos, hoje já temos 3 paróquias, mas a época era a paróquia de Santana e a paróquia de Santo Antônio. A paróquia de Santana, no modelo mais antigo, não trocava o padre, né? Era o padre Nilo, o Monsenhor Nilo, que ficou por um grande tempo. Na paróquia de Santo Antônio, eu passei por vários padres, né? Eu passei, como catequista, passei pelo padre Osmar, depois teve o padre Carlos, depois teve o padre Flávio, o padre Odilon, o padre Pedro e o padre João. Então, aí depois o padre Toninho, hoje o padre Flávio, então muitos padres. A Igreja Católica, ela acabava mudando muito os padres da igreja da paróquia de Santo Antônio, até por conta da vinculação que à época existia. O pároco de Santo Antônio, ele acumulava as funções de reitor do seminário diocesano, que é aqui em Pedreira, o seminário de filosofia e teologia. Então o pároco de Santo Antônio, à época, era também o reitor do seminário, então isso acabava tendo uma mudança. Mas o padre Pedro foi alguém, né, importante na minha formação de fé. Tá certo. E quando você fala paróquia, uma paróquia ela pode ser formada por várias igrejas, por várias templos? Comunidades, né? Tá. Nós temos assim, na divisão da igreja, nós temos todos ligados ao Vaticano, que é o governo central da igreja, as regiões por dioceses. Aí nós vamos para as cidades, nas cidades existem as paróquias, que é o governo, e aí em cada paróquia as igrejas são chamadas de comunidades. Então, na paróquia de Santo Antônio tem a comunidade de Santa Rosa, tem a comunidade de Nossa Senhora da Conceição, tem a comunidade de Santa Luzia. Então, esta paróquia, que é no centro, que é a paróquia e é a comunidade de Santo Antônio, e tem outras comunidades que juntas formam a paróquia. E o Monsenhor Nilo é aqui de Pedreira também, né? Ele é falecido. Isso, o Monsenhor Nilo foi por muito tempo, por mais de 50 anos, pároco da paróquia de Santana, que é a primeira paróquia de Pedreira, que daí derivou que é a igreja matriz, é isso? Isso. Na verdade, a matriz ela é a sede da paróquia. Então, a igreja matriz de Santana, porque é a sede da paróquia de Santo Antônio. Hoje nós temos, nunca chamada assim, mas a Santo Antônio também é uma matriz, como hoje também a Nossa Senhora Aparecida no Triunfo também é uma matriz. Ah, legal, legal. E aí, Silvio, a gente estava falando, você falou que perdeu seu pai muito cedo, né? Teve assim, a fé teve uma importância muito grande na sua vida, essa questão de você conseguir superar, de você conseguir se alinhar aí na vida, né? Hoje você é uma pessoa, nós podemos dizer que é uma pessoa bem sucedida na vida, né? Se a gente for pensar assim, né? Do menino que quando você nasceu, tal, da tua vida, como foi com seus pais e hoje a vida que você tem. Eu acho que nós podemos, duas situações, né? Eu tenho uma situação que eu me lembro muito, com muito carinho, quando eu ganhei a primeira eleição para vereador. Você falou do falecimento do meu pai faleceu em novembro do ano 2000. Em outubro eu ganhei a eleição, meu pai me ajudou muito, ele faleceu em novembro, não me viu tomar posse.
próximo da posse de vereador, eu recebo do Paulo Begali um cartão, né, me parabenizando pela eleição e com uma frase que eu não esqueço jamais e tem muito a ver com aquilo que você disse. Uma frase que ele dizia, Silvio, Lincoln dizia, um homem precisa de 3 coisas, berço, humildade e oportunidade. Para você só faltava a última. Então, naquele momento que eu tive a oportunidade, e eu carreguei isso para a minha vida, Michel, todo momento que eu tive uma oportunidade, eu agarrei essa oportunidade para poder avançar. Tenho alegria de ter hoje construído muitas coisas pessoalmente, mas ter construído uma história, uma carreira. Então, isso é importante. Eu acho que nós temos que, na vida, não se esquecer jamais da nossa origem, do berço, sermos humildes e aproveitar sempre as oportunidades que a vida nos oferece. Porque muitas vezes essa oportunidade pode não voltar mais. Tá certo. Eu queria, aproveitando o gancho aqui do que o Silvio falou, lá em Miqueias, na Bíblia, está escrito assim, que Deus, o que Ele quer da gente é que sejamos justos, que pratiquemos o bem e que andemos humildemente na presença de Deus. Então, e a humildade, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver que humildade foi a característica principal que Cristo teve e que nos ensinou, né? Mas aí, Silvio, você falou no começo aí de verticalidade, né? Que a nossa relação vertical com Deus tem uma questão assim, olha, você vê, quando perguntaram para Cristo, né, sobre os mandamentos, e Cristo falou de 2 mandamentos. O primeiro deles é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, toda a tua alma. Essa relação vertical vem na frente de tudo. E depois, o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Aí é uma relação horizontal, né? E a gente percebe que você valoriza essas 2 relações, porque você tem a sua fé realmente em Deus e você hoje preza muito pelos amigos. A gente percebe que você tem uma ligação muito forte com os amigos, né? E isso daí, você acha que a fé também te ajudou? Você acha que essa tua vivência na igreja te ajuda nessa relação aí com o ser humano? Eu me lembro que da época do Crisma, a primeira dinâmica que nós fazíamos para interação com os jovens, a gente fazia uma introdução e dizia, olha, hoje eu vou apresentar Deus para vocês. E aí todo mundo ficava, hoje vocês vão conhecer a Deus. E aí a gente pedia para que todo mundo fechasse o olho, colocava uma música e direcionava todos os jovens e colocava um de frente para o outro. E aí depois pedia para que eles abrissem os olhos e conhecessem a Deus. E aí e eu me lembro quando fizeram esta dinâmica comigo, e a hora que eu abri o olho, eu vi uma outra, esperando alguma coisa, e vi uma outra pessoa. E aí a gente lembra lá de Gênesis, que quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Essa questão da relação horizontal. A partir do momento, Michel, que a gente reconhece Deus no outro, a gente não faz mal. A gente não mata. A partir do momento que a gente reconhece Deus no outro, a gente cuida, a gente ama, a gente valoriza. Então, é um pouco o jeito de viver tem tudo a ver com aquilo que eu acredito, na minha fé. Essa relação de respeito a Deus, a uma figura, algo supremo que nos conduz, mas reconhecer também a presença dele em cada um dos irmãos nesta horizontalização. Então, eu acho que isso é importante, porque quando Jesus fala, eis que eu vos deixo um novo mandamento, o mais importante é amar ao próximo como a ti mesmo, é isso que é importante, porque quem ama o outro não faz nada que possa causar mal, não deixa passar fome, não deixa morar em situação complicada, não deixa sofrer. Então o amor pelo próximo, o reconhecer no próximo o Deus presente nele, eu acho que é o fundamental para a nossa vida. Tá certo. Silvio, nós estamos encaminhando para o final da entrevista, mas eu queria só
Tem algum livro da Bíblia que você gosta mais? Eu, por exemplo, sempre falo, eu gosto muito do Evangelho de João. É o que eu mais gosto. Tem algum livro assim que você se identifica mais? Na verdade, na minha história, sempre o Evangelho de Mateus, Michel. Sempre o Evangelho de Mateus. E tinha até na época um filme, o Evangelho segundo Mateus, que a gente passava. Então, essa minha proximidade sempre mais com o Evangelho de Mateus, mas os evangelhos como um todo, né? Eu acho que os 4 evangelhos, assim, a exceção de Marcos, que eu nunca tive muita afinidade, mas Mateus, Lucas e João, assim, são os livros que eu mais tenho proximidade. Silvio, eu queria te agradecer profundamente a tua visita aqui com a gente, a tua entrevista, até que enfim, depois de 3 tentativas. Eu estou muito feliz, mas eu quero aqui deixar um protesto, porque eu acho que nos programas que nós gravamos, nós tivemos a oportunidade de falar muito mais coisas, e hoje acabou tudo rápido aqui, a gente acabou não falando de tantas coisas legais. Eu acho que assim, mas é muito gostoso, a dinâmica do seu programa, Michel, de nós estarmos aqui conversando sobre a vida, conversando sobre fé, eu acho que é algo muito agradável, é muito bom, e eu fico muito feliz, e a parte da nossa brincadeira foi uma alegria essas 3 vezes que eu pude sentar nesse sofá e conversarmos sobre família, sobre fé, sobre história. É uma alegria e uma felicidade que não tem tamanho poder dividir esse momento aqui. Obrigado mesmo, viu? Obrigado. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo, que na verdade não tem propaganda, é um clipe, mais um clipe que a gente vai assistir. E na volta eu vou para o púlpito e vou falar para você uma mensagem que Deus colocar no meu coração. Então não saia daí, é rapidinho, a gente volta já já. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, me lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir,
coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramará. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estamos de volta com o programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV. Nós vamos agora para uma mensagem bíblica que eu tenho certeza que vai falar profundamente no teu coração. Tá? A mensagem que eu escolhi hoje, que Deus colocou no meu coração, está no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, logo na abertura da carta, Paulo escreveu assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis para si no amado. Precioso Deus, amado Pai, abra, Senhor, os nossos ouvidos, as nossas mentes e abra os nossos corações, porque nós queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos também entender o que o Senhor tem a nos dizer, mas principalmente, Senhor, que a sua palavra possa entrar no nosso coração, para que nós a pratiquemos com amor, segundo a tua vontade. Meus amados, esse texto de Paulo aqui é um texto maravilhoso. Ele está escrevendo aos Efésios. O versículo 4 é um versículo que me chamou muita atenção, porque ele fala como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia nos amado, já havia nos escolhido. E é sobre isso que eu queria falar com você nesta manhã. Se você depois entrar tanto no site, né, no Facebook, você vai ver que eu já falei sobre essa mensagem, mas eu quero aqui reafirmar. É uma história que eu gosto de contar, que é uma história que não está narrada na Bíblia,
mas que pode ajudar você a entender melhor essa nossa relação com Deus, com Satanás, essa relação entre céu e inferno. Porque muitas vezes alguém fala, o inferno não existe, o inferno é aqui, olha, não tem esse negócio, mas não, tudo aquilo que você aprendeu lá na infância, que te falaram na infância é verdade. Existe o céu, existe o inferno, existe Deus, existe Satanás, e é uma luta constante pela tua vida, e a escolha é tua. Nós temos o poder de escolher a quem nós queremos seguir. Nós temos o poder de decidir se nós queremos estar com Deus ou se nós queremos estar longe da presença de Deus. E aí eu digo uma coisa para você, ou você está com Deus, ou você está com o diabo, não tem meio termo. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que tinha em cima do muro um homem, e de um lado estavam os anjos de Deus e do outro lado os demônios de Satanás. E os anjos de Deus ficavam falando para aquele homem em cima do muro, pula para cá, vem para o nosso lado. E do outro lado todo mundo quietinho, de braços cruzados, só esperando. E os anjos de Deus, pula para cá, vem, pula. E do outro lado, todo mundo quietinho. E o homem então falou para aqueles que estavam quietos, viu, o lado de lá está me chamando, o lado de lá quer que eu pule. Vocês não vão falar nada? Vocês não querem que eu vá para aí também? E aí aqueles ali falaram, você já é nosso, quem está em cima do muro é nosso, porque o muro é nosso. Então às vezes se você está indeciso, você precisa tomar uma decisão. E aí eu repito, essa decisão ninguém pode interferir, essa decisão ninguém pode te induzir, porque é um poder que Deus te deu. Nem Deus interfere nessa decisão, porque Ele nos deu esse poder de escolher. Por isso está escrito aqui no versículo 4 que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Diz que quando Deus estava fazendo o mundo, Ele estava sendo assistido por alguns anjos. E Ele começou a anunciar a formação do mundo. E Ele começou a falar de tudo que Ele ia fazendo, e à medida que Ele ia falando, as coisas iam acontecendo. E Ele falou, haja terra, e aí se formou a terra, depois haja água, e Ele foi criando tudo. Criou as árvores, os pássaros, os animais, criou os frutos, as flores, criou as estrelas, criou o céu, criou o sol, criou a lua. E os anjos, a cada coisa que Ele ia criando, a cada item que Deus ia criando, os anjos vibravam. Os anjos se emocionavam, porque era tudo muito bonito. Ele criou um sistema perfeito, aonde o sol ilumina a terra, ilumina a lua, aonde nasce um fiozinho de água na terra, e aquilo ali vai crescendo e forma grandes rios, e aqueles rios desaguam no mar. O rio tem água doce, o mar tem água salgada, mas não se misturam. E de repente a água brota novamente da terra e forma grandes rios, e aquilo ali vira uma constância, vira um ciclo de vida. As árvores que nascem, quantos tons de verde nós temos na natureza? E as árvores frutíferas, de um limoeiro nunca nasce mamão, de uma parreira nunca nasce laranja, é uma perfeição, cada fruta ao seu tempo. E os anjos então vibravam e contemplavam aquilo e ficavam muito felizes com a criação. Eu quero só fazer um parêntese. Não é possível que tudo isso tenha vindo de uma explosão cósmica, como muitos tentam pregar por aí. Foi tudo minuciosamente projetado, planejado. Deus criou tudo isso por amor de nós. Porque Deus um dia, depois de tudo pronto, anunciou a maior da sua criação. Falou, agora se vocês estão impressionados com tudo isso que eu fiz, eu vou mostrar para vocês agora a perfeição, a criação que vai usufruir de tudo isso e que vai comandar tudo isso. E anunciou a criação do homem. E quando Ele falou da criação do homem, os anjos então ficaram todos espantados. Uma central de inteligência que ia ficar dentro do crânio, que seria algo jamais visto, que ia comandar todo o corpo, que ia comandar todo aquele sistema que Deus havia criado.
uma bomba aqui dentro do peito que ia ficar movimentando para lubrificar, para bombear o sangue no corpo 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar, sem precisar pôr pilha, sem precisar carregar em tomada, não precisa de energia elétrica. Ela simplesmente funciona de forma constante, sempre na mesma velocidade e sem parar de funcionar. Abaixa um pouquinho, ele ia criar um sistema digestivo que é o sistema de reciclagem mais perfeito que já existiu. Todo alimento ingerido pelo corpo, ele ia separar aquilo que for bom para o corpo, ele guarda e manda para onde tem que mandar. E o que não for importante, ele despreza em recipientes, tanto líquido quanto sólido. E ali o corpo vai expelir. É um sistema perfeito. O homem é uma criação perfeita. Mas os anjos já tinham visto os animais. Aquilo tudo, o coração, o aparelho digestivo, tudo aquilo para eles não era novidade. Mas aquele sistema de inteligência, aquilo deixou os anjos intrigados. Porque Deus falou, essa central de inteligência é que vai comandar tudo. E o homem vai poder escolher aquilo que ele vai fazer. Eu vou dar a ele esse direito de ele escolher, de ele decidir sobre qualquer coisa. Ele vai decidir se ele quer manter esse sistema do jeito que está, se ele vai querer mudar alguma coisa. Ele vai decidir se ele vai querer adorar a mim ou não. Ele vai decidir se ele vai querer estar comigo ou não. Tudo, o poder de decisão vai estar dentro desse sistema de inteligência. O poder do raciocínio só o homem tem, nenhum outro animal tem. E aí então um anjo chamado Satanás levantou a mão e falou, olha, eu não concordo com isso. Porque essa criação sua, se tiver esse poder que o senhor está dando, jamais vai preservar esse sistema todo que o senhor está criando para ele. Ele jamais vai dar valor nisso que o senhor está fazendo por ele. E Deus falou, olha, eu sei que tudo isso realmente vai acontecer. Eu sei que ele não vai me dar valor. Eu sei que ele não vai preservar todo esse sistema que eu estou criando para ele. Eu sei que ele vai optar por destruir. Eu sei que ele não vai dar o mínimo valor em tudo. Mas uma coisa eu preciso te dizer. O meu amor por ele já existe há muito tempo. Tudo isso eu estou criando por amor a ele. E eu quero que ele usufrua de tudo isso. E se eu quisesse que ele fizesse da maneira que eu quero, eu teria criado robôs. Mas não, eu quero dar a ele esse poder de escolha justamente porque eu quero ser adorado se ele quiser me adorar. Eu não quero que seja uma coisa obrigatória, uma coisa automática. Eu quero dar a ele esse poder. E eu só quero ser adorado por aquele que realmente sentir vontade de me adorar. Satanás então ficou furioso e falou, eu não concordo com essa criação. E eu estou saindo do céu, eu não quero mais. Eu estou fora desse sistema. E com ele muitos anjos saíram também. E foram morar num outro lugar. E ao sair, Satanás falou, eu vou mostrar para o Senhor, eu vou provar para o Senhor que o Senhor está errado. Eu vou provar para o Senhor que essa criatura que o Senhor está colocando agora, esse ser humano, ele vai agir contra o seu sistema e contra o Senhor. E eu vou fazer de tudo, por toda a minha vida, eu vou fazer de tudo para mostrar isso ao Senhor, para provar que o homem é o maior erro da sua criação. Então Satanás saiu. Essa história não está narrada na Bíblia, mas eu quis contar essa história para mostrar para você o seguinte, que Deus nos deu o privilégio de podermos dominar o mundo. Ele nos deu o privilégio de podermos escolher, de podermos raciocinar e pensar. E Ele nos deu o privilégio de poder adorar o nome dEle. E depende isso de nós, da nossa escolha, da nossa decisão. Ele é o Criador. Ele não é a criatura. Nós somos criatura. E o normal é que a criatura adore o Criador. Que nós devemos nos curvar diante do Criador. Mas Satanás tem tentado a todos nós. Satanás o tempo todo tem tentado tirar você da presença de Deus.
tem tentado o tempo todo colocar obstáculos na tua vida para que você não se aproxime de Deus. E eu quero te dizer nesta manhã que Deus te deu esse poder de decisão. Você que vai escolher se você vai deixar Satanás vencer essa batalha ou se você vai superar as dificuldades que ele tem posto na tua vida. Deus está aí para nos ajudar. Deus nos deu esse poder de decisão para que nós possamos decidir se nós queremos andar com Ele ou não. A escolha é sua. Se você quiser andar com Deus, Ele está de braços abertos, te esperando para te amar e para aceitar a tua adoração. E Ele tem para te oferecer vida eterna. Se você quiser estar com Deus, Deus te oferece vida eterna ao lado dele. Nós não temos o direito de deixar que Satanás vença essa batalha. Deus é poderoso para fazer tudo. Às vezes você pode pensar, por que Deus não acaba com tudo? Ele poderia fazer isso, mas Ele nos amou. Está escrito aqui que Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Quando Ele foi criar o mundo, Ele sabia que o homem um dia ia falhar, que um dia o homem ia agir contra Ele, mas por amor a nós, Ele não desistiu de nos criar. E eu quero dizer para você nesta manhã de sábado, que Deus te ama demais, que Ele escolheu você antes da criação do mundo e que tudo que Ele fez foi por amor a você. E Ele tem isso para te oferecer. Ele tem um mundo para te oferecer, mas Ele tem algo muito maior. Ele tem vida eterna para te oferecer. E a escolha é tua. Você é que vai dizer se você quer estar com Deus ou não. A decisão é tua. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que Deus possa agir poderosamente na tua vida e que você possa tomar a decisão correta. Deus te abençoe. Meus amados, esta era a mensagem que eu tinha para vocês nesta manhã. Eu quero dizer a você que Deus me deu o privilégio, me deu uma bênção de escrever alguns livros. Esse texto que eu acabei de falar tem também no blog, tem também em vídeo, através do site quemtemsedevenha.com.br e no Facebook, que é o mesmo endereço, Quem Tem Sede Venha. Se você quiser fazer contato, pedir uma oração ou falar de algo, quiser desabafar algo, meu telefone é 999-333536, 999-333536. Eu escrevo alguns livros, eu já editei e já publiquei 2 livros, mas eu tenho outro agora que está na editora e eu vou publicar mais. Se você ver agora já está aparecendo no vídeo, né? No comecinho do programa, fiz uma brincadeira, o pessoal lá se sentiu desafiado. Mas eu escrevi alguns livros e 2 já estão publicados. É o Beabá da Bíblia. Para quem ainda acha que a Bíblia tem uma linguagem difícil, acha que a Bíblia é um livro difícil de entender, eu quero dizer para você que a Bíblia tem aqui o endereço, o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. E esse livro é um livro que eu escrevi para facilitar a leitura da Bíblia. E o outro livro é o livro Se Liga. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. E se o ramo quiser dar fruto, ele tem que estar ligado na videira. Então eu escrevi o livro Se Liga na videira verdadeira que é Cristo. Esses livros não estão à venda. Se vocês quiserem, estão à venda em livrarias e tal. Mas aqui pela SRTV, se você mandar uma mensagem, a gente vai mandar para você esse livro sem custo nenhum. E se você quiser também, como já teve gente essa semana, pode buscar aqui na SRTV, procurar o Ricardo, que vai estar também à sua disposição, sem custo. Esse livro foi coisas que Deus me deu para eu escrever e eu não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero apenas abençoar a tua vida. Então você pode vir aqui e pegar, tá? Que Deus possa te abençoar poderosamente, que Deus te dê um final de semana abençoado, uma semana cheia de graça. Se você que está desempregado, que Deus possa abrir portas de emprego para a tua vida e que Deus possa abençoar poderosamente a tua família, a tua casa. Até sábado que vem, se Deus assim nos permitir, com mais um programa Quem Tem Sede Venha, aqui pela SRTV. Até lá!